Oi, chegou. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Você está animado essa noite? Sabe, eu sei que você não me conhece. Já já você vai me conhecer um pouquinho. Mas quantos reconhecem que essa equipe de música tão jovem está fazendo um trabalho maravilhoso? E sabe, eu até fiquei meio molenga ali. Eu fiquei até meio emocionada. Porque você não me conhece, mas eu comecei bem novinha. Igual a alguns deles. Eu ainda sou nova, viu? Mas de fato, quando eu comecei a pregar, eu era um adolescente. E sabe, às vezes um adolescente está pregando ou liderando a equipe de música para uma congregação de adultos. Não é tão simples, não é tão fácil. Mas eles decidem andar em obediência à liderança, se prepara, faz o melhor deles. E eu queria te incentivar, irmãos, essa noite, a gente dedicar um minutinho final exaltando o Senhor. Mas sabe, pegando junto com eles, nesse mundo cheio de informações, onde tantos jovens e adolescentes têm sido levados pelas coisas que estão lá fora, nós podemos celebrar, porque os nossos adolescentes e os nossos jovens estão na nossa igreja local, servindo o Senhor, reconhecendo o Senhor. Amém? Então eles vão cantar novamente o refrão da canção. E eu não queria que você ficasse com os olhos fechados. Eu vou te dizer mais. Não sou eu. O Senhor não quer que você fique com os olhos abertos, desligado, desconectado. Mas já que você veio, como diz pastor João Roberto, venha e receba, se envolva, participe. Amém? Abre teu coração para receber do Senhor e para fazer esse culto, não mais um culto, mas uma oportunidade onde o Senhor será glorificado em nós e através de nós. E por meio da palavra e da unção do Espírito seremos amadurecidos, aperfeiçoados para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Então fecha teus olhos, levanta as tuas mãos, esquece a pessoa que está do seu lado e exalta o Senhor. Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra.
que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminhar. Nós te rendemos graças, Senhor, por tão grande salvação. Você enviou a sua palavra e ela nos livrou daquilo que era mortal. Você morreu a nossa morte para que possamos viver a tua vida, Jesus. E a nossa vida não é mais nossa, mas nós vivemos para você, para você, para você, para você. Jesus, nós ansiamos o dia em que te veremos face a face. Você é a nossa riqueza, o nosso prazer, a nossa segurança, a fonte de salvação, a fonte de contentamento. Jesus é Senhor. Oh, você pode sentar, mas eu quero que você diga assim: Jesus é Senhor. Obrigada, gente. Nós só estamos aqui por conta dele. Amém, irmãos? Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Obrigada. Rapaz, essa menina é filha de quem? Esse povo é filho de quem? É? Rapaz, bem que eu olhei para ela. Vocês são maravilhosos, viu? Mas é porque eu olhei para a carinha dela e ela não me negou não, que é filha. Rapaz, gente, parabéns, viu, queridos? Sejam ousados, sejam intrépidos e andem naquilo que Deus está confiando na vida de vocês. E sabe, como igreja, eu já quero rapidamente chamar a sua atenção em amor, irmãos, sobre isso. Apoia os teus adolescentes e os teus jovens. Não é? Nós falamos tantas coisas que não queremos que a nossa geração seja levada pelas coisas do mundo. E às vezes em oportunidades como conferências de adolescentes, conferências de jovens, JPN e muitas outras programações, a gente fica indiferente. Então apoia a tua igreja local nas programações destinadas para adolescentes e para jovens. Amém? A igreja, sabe, os adolescentes não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Porque o que Deus começou na minha vida não foi hoje, foi lá atrás. E eu estou só andando no vento do Espírito que eu venho experimentando desde a minha adolescência. Amém? Então eles já estão provando dessas verdades. E quanto mais nós pegarmos juntos, mais você vai ver que eles serão instrumentos para alcançar outras pessoas aqui na terra. Mas boa noite, para quem não me conhece, eu me chamo Luana, eu sou lá da sede. E nós estamos juntos, né? Pastor Isaías e Ana Fábia. Mando um abração e minha gratidão a eles. Mas a gente se conhece desde a época da Prata, então faz um tempinho. Mas eu sou jovem, deixando claro, inclusive para os, né, alguns colegas aqui que eu já estou vendo olhando para mim, não olhem, viu? Mas eu passei pelo DI, pelos adolescentes e pelos jovens. E tudo aquilo que Deus começou na minha vida foi realmente no início da minha adolescência. De fato, a minha primeira pregação oficial para uma igreja local, eu estava lembrando disso, sentada ali. Eu tinha 14 anos, era um culto que os adolescentes faziam para os adultos. E naquele ano, o pastor Gécio, eu não sei o que foi que aconteceu, ele olhou para mim, acredito que 3 dias antes, provavelmente, e tu vai pregar. E eram uns 3 dias mesmo faltando para aquele culto da escola dominical. Mas eu tinha tanto desejo de ser usada pelo Senhor, que eu agarrei aquela oportunidade. E muito embora aquela sendo, né, meio que a oficial, mas eu já vinha na sala dos adolescentes, me permitindo sendo usada pelo Senhor. Nos dízimos, nas ofertas, nos cultos de oração. Então eu vi ali como também o Senhor querendo me puxar para novas coisas. Então é hoje que está começando o que Deus está fazendo através dessa geração. Amém? Então pegue junto com eles. Mas essa noite, irmãos, eu quero gastar um tempinho com você, conversando algumas coisas que eu já venho ministrando ao longo da conferência. Na conferência eu gastei um tempo conversando sobre identidade e sobre relacionamento. O tema desse evento, né, é Vivendo a Essência. E vivendo a essência está falando de você viver a vida que Deus tem para você. Amém. De fato, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz, olha, acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Esse guardar está falando de a gente proteger a nossa vida interior, o nosso jardim, o jardim do nosso coração. Porque há muitas informações lá fora, há muitos barulhos, muitas vozes concorrentes com a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. É o nosso trabalho proteger o nosso coração. E proteger o nosso coração é de uma maneira simples, é entendendo quem você é. Sabe, um filho de Deus, quando você entende quem você é, eu sou um filho de Deus, eu carrego a sua natureza, eu carrego o seu DNA. Você vai andar em perdão, você vai andar em misericórdia.
Você não vai se distrair com as coisas do mundo. Porque quem sabe quem é, o nível de sua vida sobe. E aí eu sempre falo, o problema de alguns crentes, que não é aqui, é em outros lugares, é que eles não sabem quem eles são em Cristo. Porque quando eu e você, nós sabemos quem nós somos em Cristo e o que Ele fez por nós, o nosso nível de vida sobe. Não tem como ficar do mesmo jeito. Porque você começa a entender que você foi comprado com um alto preço. Que a sua vida é valiosa para Ele. Então, se a minha vida é valiosa para Ele, eu não vou viver de qualquer forma. Não é? Isso vai determinar as minhas escolhas, as mesas que eu vou me assentar. E a segunda coisa que eu conversei um pouquinho com eles é sobre o relacionamento com Deus. Veja, irmãos, alguns de nós, coisas podem acontecer, nós não temos garantia que enquanto estivermos aqui, vai ser sempre flores, sabe? A grama sempre verde, o leite sempre branco e o sol sempre dourado. Verdadeiramente, Jesus já disse que enquanto estivermos nesse mundo, teremos aflições. Mas podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, coisas vão acontecer aqui na terra. Mas nós não podemos deixar que essas coisas que acontecem fora comecem a definir a nossa resposta por dentro. E guardar o coração está falando de a gente não permitir que as coisas naturais comecem a definir o nosso posicionamento na palavra, o nosso relacionamento. Amém? Com o Senhor. E só dá para viver essa vida, irmãos, se relacionando com o Senhor todos os dias. Não pode ser apenas dia de domingo. Porque se for apenas dia de domingo, rapaz, aí você vai levar 8 dias. Como é que vai ser durante a semana? Vai chegar capengando, rastejando. Não é aqui não, viu? Isso é em outros lugares. Mas, irmãos, é real. Tem crente que um domingo ele está lá e no outro domingo você vê ele rastejando. Por quê? Porque a semana toda ele não guardou a palavra que ele recebeu. Ele não estava desenvolvendo uma vida de relacionamento com o Senhor. Então você precisa desenvolver o teu relacionamento com o Senhor de uma maneira intensa, profunda e extraordinária. Ele é uma fonte inesgotável e sempre tem mais para nós o conhecermos. Mas a terceira coisa que eu quero conversar um pouquinho essa noite é sobre obediência. Oh, aleluia. E Deus vai nos arrochar. Porque se a gente quiser ser promovido naquilo que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos aprender a obedecer. Amém? A obediência vai fazer com que eu e você cresçamos, amadureçamos e sejamos promovidos pelo Senhor. Pais obedientes ao Senhor, seus filhos serão obedientes ao Senhor. Pais que andam em obediência à palavra, os seus filhos vão obedecer à palavra. E sabe, a minha família, meu pai está chegando, porque ele foi pegar a minha irmã que estava no simulado. Mas daqui a pouco você vai ver ele sentado. Mas ali está minha mãe, dá um tchauzinho, manhã. Está o meu irmão com a sua esposa. Dá um tchauzinho, meu filho, por favor. Já já, paiinho vai chegar ali, junto com minha irmã. Eles estão chegando. E a obediência é um assunto muito sério na minha casa e na minha família. E graças a Deus por isso. Se é uma coisa, sabe, como pais, irmãos, eu sei que os meus pais, eles fizeram o melhor por mim. Como eu farei o melhor pelos meus filhos? E em algumas coisas os pais estão acertando, em outras eles estão ajustando. E é possível que no caminho eles errem em algumas coisas. Assim também como será quando chegar a minha vez. Você está fazendo o seu melhor. Mas se é uma coisa que eu consigo ver que os meus pais foram assertivos, foi sobre inculcar no nosso coração o princípio da obediência. Pensa um negócio que era sério lá em casa. E eu lembro, irmãos, quando meus pais começaram a fazer centro de treinamento bíblico, o Verbo da Vida, ainda não era Rema. Lá em 97, eu e meu irmão, esse rapaz aqui, bonitão, nós éramos crianças e a gente ficava sozinho em casa e eles iam para o centro de treinamento. E sabe, qualquer regra, qualquer mandamento que mãe desse e pai desse para a gente, não faça, a gente ia obedecer. E mãe dizia assim, suponhamos que durante o dia a gente tivesse feito alguma travessura. E nessa travessura, mãe botou o castigo, não vai assistir televisão. Irmãos, a gente poderia ficar com a vontade que fosse de assistir televisão. A gente não assistia. E mãe estava dizendo que algumas vezes ela fez questão de tocar na televisão. Para os adolescentes, vocês não sabem o que é isso, né? Mas aquela televisão, né? Aquela caixa que dava para você saber se ela tinha sido ligada ou não. Algumas vezes mãe fez questão de tocar na caixa só para se certificar se realmente a gente não tinha ligado. Mas ela sabia que a gente não tinha ligado. Era só se certificando. A gente obedecia.
E sempre era assim, olha, mesmo que você erre, ou você, sabe, vacile, assuma a responsabilidade e nos fale sempre a verdade. Você vai ser corrigida, mas se você falar a verdade, a gente vai te ajudar. E a obediência se tornou um princípio tão sério na minha vida e tão importante que eu preciso te dizer. Eu estou hoje aqui, servindo ao Senhor, porque em tempos difíceis da minha vida, eu decidi, mais uma vez, colocar a obediência em prática. Oh, aleluia. Irmãos, a obediência não é tão fácil, mas nós temos a graça. Porque eu sempre falo, é fácil obedecer. Pronto, meu pai e minha irmã chegou agora, você está vendo, né? Mas eu sempre falo, é fácil obedecer quando as portas estão abertas. É fácil obedecer quando tudo está acontecendo e florescendo. Agora deixa eu te perguntar, e quando você é corrigido? E quando você é disciplinado? E quando a sua orelha é puxada a orelha? Oh, meu Deus! E quando as coisas não estão acontecendo como você criou expectativa? Aí dá para a gente saber o nível de obediência que nós temos naquilo que Deus está colocando diante de nós. Mas é esse tipo de obediência em tempos e estações difíceis que vão permitir com que eu e você amadureçamos, sejamos parecidos com Jesus e possamos viver a sua vontade aqui na terra. E filhos obedientes são filhos maduros. Filhos maduros vão receber grandes responsabilidades da parte de Deus. E eu preciso te dizer, grandes responsabilidades, às vezes a gente pensa, é uma porta no ministério, é uma promoção, é um aumento no meu emprego, um aumento lá na empresa, uma nova oportunidade. Não, muitas vezes grandes responsabilidades é que filhos maduros, Deus pode confiar a esses filhos os negócios do coração dele. Existem responsabilidades, irmãos, que ele vai nos confiar que as pessoas verão. Mas existem responsabilidades que ele vai nos confiar que se trata de intimidade. Eu posso confiar esse assunto a você. Eu posso confiar a vida dessa pessoa. E ninguém vai saber, mas você está dando uma resposta de obediência e de fidelidade ao Senhor. E eu quero ler algumas frases para você que o Senhor tratou comigo. E nós vamos ver duas histórias essa noite que vai nos ajudar. E sabe quem era um filho bem obediente? Era Jesus. Já já a gente vai ver um pouquinho o que Paulo fala em Filipenses capítulo 12. Falando sobre a obediência de Jesus, até a morte de cruz. E por conta da sua obediência, ele foi promovido. Mas deixa eu te falar algumas frases, só ajustar aqui. Isso. A obediência ao Senhor é o caminho da bênção. Não é na força do nosso braço, mas é pela graça de Deus. Não dá para obedecer a Deus na força do nosso braço. Vai ser cansativo, vai ser enfadonho, vai ser pesado, mas é pela graça, irmãos. E a graça é a capacidade de produzir melhores resultados. Quando obedecemos, a bênção do crescimento se manifesta. Um filho que obedece sempre está crescendo e amadurecendo. Obedecer é ser esticado para um novo nível. Não de reconhecimento, mas de intimidade com o Pai e de uma compreensão melhor de quem somos nele. Oh, meu Deus. Quanto mais obediente, mais maduro. Quanto mais maduro, melhor você sabe quem Deus é na sua vida e quem você é nele. E sabe, a maturidade nos permite viver de maneira livre. Sem medo dos homens, sem medo das pessoas, vivendo para agradá-lo de todo o nosso coração. A obediência esfacela a preocupação mundana e aviva o temor do Senhor em nosso coração. Há tantas coisas lá fora que tendem a chamar a nossa atenção constantemente. Mas quanto mais obedecemos o Senhor, mais as coisas da terra começam a perder o brilho diante dos nossos olhos. Porque um filho obediente anda com consciência de eternidade. Ele sabe, irmãos, quem é que vai recompensá-lo no final da sua carreira. Ele sabe, eu vou obedecer, porque eu sei quem é o meu bom pagador, o meu bom recompensador. Porque ainda que não sejamos recompensados aqui na terra, nessa passagem, mas chegará o dia que estaremos diante dele, recebendo galardões e recompensas por uma vida que vivemos aqui na terra, onde ele foi glorificado. Oh, aleluia! Você era para estar mais animado, mas eu estou por você. Fique feliz, irmão. Como já dizia o bom pastor Bud, né, que já partiu para a glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim a ele. Olhe para essa pessoa e diga assim, irmão, desmancha
A cara de jumento. Porque Deus está falando com você. Sabe quem era da antiga? Sabe que o pastor Bando falava: oxe, essa cara de jumento. Que as pessoas estavam com a cara feia enquanto ele estava falando a palavra. Mas sabe, nós podemos nos alegrar. Porque mesmo que Deus esteja nos arrochando, a nossa vida vai melhorar. Amém? Então fique feliz. Porque em todo caso, você está sendo promovido pelo Senhor. Mas eu vou dizer mais algumas coisinhas. A obediência apara as arestas do orgulho. A obediência nos amadurece e aperfeiçoa a nossa vida. A obediência refina o ouro, retirando as impurezas. A obediência lapida o diamante até que reflita a glória de Deus. A obediência, irmãos, a Ele está lapidando a nossa vida, lapidando a nossa vida. Está tirando tudo que não presta, toda mentalidade errada, toda linguagem errada. A obediência está abatendo. Oh, aleluia! E um filho obediente está pronto para grandes responsabilidades. Agora, um filho desobediente também vai trazer muitas tempestades na vida dele. E eu vou te contar apenas um exemplo negativo, que é Jonas. E a gente vai ver 2 exemplos melhores. Mas quantos lembram de Jonas? O profeta levantado por Deus para pregar a sua palavra lá na região de Nínive. E você não precisa abrir o livro, mas dá para a gente entender porque o coração dele, de primeira, resistiu a Deus. Porque, irmãos, os ninivitas eram um povo cruel, eram ruins, eram bárbaros, eram inimigo do povo de Israel. Por isso que ele teve aquela tomada: não vou pregar a palavra para esse povo. Mas o que Deus queria ensinar a Jonas é que a salvação é para todos os homens. E que até mesmo o homem mais difícil de toda a terra, a salvação é para ele também. Era isso que Deus queria ensinar a Jonas. Mas como você sabe, Jonas desobedeceu a Deus. E é muito interessante, porque se você der uma olhadinha, irmãos, a região onde Jonas estava, na Galileia, para Nínive, era 300 quilômetros de distância. Aí ele decidiu fugir para Tarsis. De Israel para Tarsis são 3.000 quilômetros. Vou ajustar, 800 quilômetros de Israel para Nínive. E de Israel para Tarsis, onde ele estava fugindo, era 3.000 quilômetros. Percebe como ele estava decidido a desobedecer a Deus? E eu fui fazer uma conta matemática. 300 quilômetros é como se fosse daqui, 800 quilômetros, como se fosse daqui para Fortaleza. Um pouquinho mais. E alguém que é melhor do que eu, depois pode subir aqui e ajustar. Mas de Campina Grande, mais 3.000 quilômetros, vai fazer a gente chegar mais ou menos próximo à Argentina. Já pensou como ele fugiu para longe? E o tempo todo o texto está dizendo que ele estava decidido ele queria fugir da presença de Deus. Porque quem desobedece está fugindo é da presença de Deus. Quem desobedece está fugindo é da presença de Deus. Mas quem obedece está cultivando a presença dele no seu coração. Oh, meu Deus. Irmão, qual é a diferença entre Saul e Davi? Davi amava a presença de Deus. No momento que ele foi corrigido, ele decidiu obedecer. Porque ter um relacionamento com Deus era mais importante para ele do que a maneira que o povo de Israel ia pensar sobre ele. E qual era o problema de Saul? Ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar e falar sobre ele. Saul, ele tinha um problema de reputação. Ele era preocupado com a reputação dele. O negócio era mais sobre ele do que agradar a Deus. Mas Davi não. Um homem segundo o coração de Deus. E sabe, e quando ele foi corrigido, ele decidiu obedecer. E é por isso, irmãos, que vai chegar o tempo que Jesus, o descendente de Davi, vai se assentar sobre o trono. Deus não mudou a promessa que fez a Davi. Um descendente seu vai se assentar no trono para sempre, porque ali estava um homem obediente. Aí você lembra, Jonas saiu fugindo e entrou naquele navio e veio uma grande tempestade. E aquela tempestade quase que mata a vida daquelas pessoas que estavam no navio. Porque quem anda em desobediência, vão vir tempestades sobre a sua vida, mas sobre aqueles que estão conectados com ele. E para se livrar daquela tempestade, eles tiveram que jogar Jonas no mar. E aí eu não vou
me dedicar tanto à história de Jonas. Eu só quero que você perceba que pela desobediência tempestades vieram na vida dele. E pela desobediência tempestades podem vir na minha vida e na sua vida. Mas pela obediência nós teremos livramentos da parte de Deus. Porque a obediência que nós estamos andando, não é apenas eu que vou colher, irmãos. A minha família, a minha casa. Sabe quem mais foi desobediente? A esposa de Ló. O anjo deu uma ordem a ela: não olhe para trás. Ela olhou para trás e você sabe, se tornou uma estátua de sal. Mas a decisão daquela mulher de desobedecer a ordem foi algo tão sério que nunca mais Ló foi o mesmo homem. Ló entrou para dentro de uma caverna, se tornou um homem infrutífero, longe do propósito. Verdadeiramente, irmãos, cada um de nós aqui somos responsáveis pela nossa própria vida. Mas existem obediências, coisas que Deus está tratando com o meu coração e com o seu coração, que não afetam unicamente a minha vida, afeta a vida da minha família. Eu estou lançando influência sobre a minha família. Pais obedientes, filhos obedientes. Filhos obedientes vão influenciar os seus irmãos, vão influenciar os seus amigos. Amém? Mas eu queria que você abrisse 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ver a história de um homem que, graças a Deus, que ele criou vergonha na cara. Deus teve muita misericórdia dele e ele decidiu obedecer. Que é Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Todos aqui eu acredito que conhecem a história de Naamã. É uma história que eu sempre gosto de contar. Porque pensa um camarada orgulhoso, vaidoso, cheio de justiça própria e de um monte de besteira. E Deus tinha que tratar com ele. 2 Reis, capítulo 4, vai contar a história de Naamã. A gente vai ler algumas coisas, mas eu preciso acelerar com você. Então deixa eu te dizer, Naamã, ele era o comandante da Síria. Síria, ela era inimiga do povo de Israel. E eles tiveram uma guerra. Logo aí no início do texto vai dizer que Naamã levou até mesmo uma menina israelita para morar na sua casa como escrava. Ela foi capturada por ele e foi para a sua casa. E Naamã, com um certo tempo, ele se tornou leproso. E ele ia morrer, e estava um negócio feio. Estava difícil a situação daquele homem. E essa menina, que era lá do povo de Israel, mas tinha sido levada como escrava, ela olhou para a esposa de Naamã e ela disse: olha, se esse homem tivesse diante do profeta que está lá em Israel, o profeta Eliseu, ele ia ser completamente curado. E eu sempre gosto de tocar um pouquinho nesse ponto, porque essa menina, a gente não sabe nem o nome dela. Eu amo o fato de a gente nem saber o nome dela. Eu amo, irmãos, quando a Bíblia não revela o nome das pessoas. Não é? Porque quando a Bíblia não revela o nome das pessoas, está dizendo para mim e para você que o nome sendo revelado ou não, todos são importantes para Ele. E todos têm uma parte para fazer aqui na terra. O meu nome não precisa ser conhecido, seu nome não precisa ser conhecido. A gente só precisa saber quem a gente é. E sabe o que é que eu gosto dessa menininha? É porque pensa aí, a menina estava escrava na casa de Naamã. Irmão, na hora que ela viu o homem que levou ela como escrava, cheio de lepra, a reação natural dela era para ser assim: rapaz, eu achei pouco, olha o castigo de Deus nesse miserável, vai morrer. Tá vendo que Deus agora está mandando um castigo? Eu achei pouco, morre, morre desgraçado. Alguns de nós, vendo, sabe, pessoas que fizeram não tão coisas positivas ao meu favor e ao seu favor, seria tentado para dizer: castigo, castigo, achei pouco, colheita chega e chega rápido. Mas não foi o caso dela. Eu amo, irmãos, porque ela não estava com essa atitude. Essa menina que nós não sabemos o nome, ela sabia quem ela era. E por isso que ela olhou para aquele homem e ela teve misericórdia dele. Quando você sabe quem é, você vai ter misericórdia, até mesmo com aqueles que te perseguem. Quando você sabe quem é, você vai olhar para as pessoas do mundo de uma maneira diferente. Sabe para aqueles malucos do pedaço? Pronto. Você vai olhar para eles com misericórdia. Você vai dizer: eles não sabem quem eles são, por isso que estão vivendo assim. Agora eu sei quem eu sou e posso viver diferente. Eu sei quem eu sou e posso viver diferente. E ele ouviu aquela informação, decidiu procurar o seu rei. E o seu rei disse: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar vários presentes.
vou escrever uma carta e você vai lá diante do rei de Israel com uma bandeira branca, levantando uma trégua, e você vai dizer qual é o assunto que você está indo naquela nação resolver. Que alguém te disse que se você estiver diante do profeta, você vai ser totalmente curado. Irmão, nós podemos dizer que esse totalmente curado é ser promovido, é portas abertas. Essa era a situação desse homem. Mas é importante que você pense nessa história e você se localize. Existem coisas que você quer para a sua vida, mas existem instruções que Deus está colocando diante de mim e de você. E para que essas portas se abram, a gente precisa seguir a instrução. Aí acompanha comigo a partir do versículo 7. 2 Reis, capítulo 5, versículo 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, bichinho, desesperado, sem revelação, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Doido, de perturbado, irmão. Um homem sem revelação é perturbado. Ele era o rei de Israel, mas estava perturbado. O versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: meu filho, oh meu querido, por que tu rasgaste tuas vestes, homem? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Sabe, irmão, será que Deus pode enviar as pessoas para mim e para você? Será que a gente pode abrir a nossa boca, que nem o profeta Eliseu, e pode dizer: ó, envia para mim, que eu sou uma mulher de Deus, eu vou resolver esse problema agora? Ou será que a gente faz igual o rei? Rasga as vestes, né, Mona Lisa? Fica desesperado, perturbado. O que será de mim agora, meu Deus do céu? E Eliseu: se acorda, homem. Tu não sabe quem tu é, não, mas eu sei quem eu sou e eu vou resolver esse assunto. Vamos continuar. Só prender meu cabelo. Mas não fica preocupado não, viu? Que no inferno é mais quente, né? Então, isso aqui, irmão, a gente pode ter a imagem. Nós podemos ter a imagem que isso aqui é só fervor do Espírito. Vamos embora. Porque rasgaste tuas vestes, envia o homem a mim. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Veja, ele queria ser curado e Eliseu mandou uma ordem para ele. Mas vamos ver a atitude de Naamã. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Eita, camarada orgulhoso, viu? Vaidoso. Tinha que levar uma lição mesmo. Repare, eu quero que você pense, que eu agora vou fazer a encenação para você pensar na história. Naamã leproso. Irmão, o bicho estava feio. Estava uma situação difícil. Aí ele chega lá na casa do profeta Eliseu, bate na porta. Aí o profeta manda Geazi dizer a ele: olha, diga a ele que vá lá no Rio Jordão, mergulhe 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele levantar, ele estará totalmente curado. Mas o bichinho de Naamã, ele tinha um problema no coração dele que precisava resolver. Quando ele ouviu aquela informação, a atitude dele foi assim: rapaz, quem é que esse profeta pensa que eu sou, hein? Eu sou Naamã, um homem importante. Eu sento nas primeiras cadeiras, as pessoas botam tapete vermelho para eu passar. Aonde eu chego, eu sou bem tratado e bem respeitado. Eu pensei que o profeta ia abrir a porta da casa e ia botar a mão na minha cabeça e eu ia ser curado imediatamente. O que é que Naamã queria? Naamã queria tratamento VIP, porque ele estava acostumado a ser bem tratado. Ele estava acostumado a ter um tratamento que ilustrava o orgulho e a vaidade dele. Entendeu? Cheio de creca. Ele ia perder a bênção por conta dessa dureza de coração.
ele ia perder a bênção por conta da vaidade e do orgulho. E Deus estava usando aquela instrução para quebrantar o orgulho, a vaidade no coração de Naamã. Porque ele precisava, irmão, se render. Aí eu amo, porque lá ainda diz assim: gente, os rios lá de Damasco é melhor do que aqui. Os rios Abana e Fafá é melhor do que o Jordão. Que homem pensa que eu sou? Irmão, o texto diz que ele ia sair dali furioso. Eu vou embora. Estou com raiva, estou chateadinho, estou magoadinho. Irmãos, é maravilhoso o próximo versículo, porque eu nem vou ler com você. Mas ele ia perder a bênção por uma dureza de coração que precisava ser quebrantada, destruída. E Deus sabia que aquele homem precisava aprender a se render. A obediência vai tirar da minha vida e da sua vida tudo aquilo que está nos impedindo de ser promovido e de chegar do outro lado de maneira extraordinária. E quando o Senhor diz obedeça, Ele sabe, irmãos, que a obediência está tornando eu e você filhos rendidos. E quantos sabem aqui que Ele não é apenas o nosso Salvador, Ele é o nosso Adonai. Adonai, irmãos, Adonai, dono de tudo. Então manda quem pode, meu filho, obedece quem tem juízo. Quem é que pode mandar? Ele. Agora o problema de alguns de nós é que a gente nasce de novo e a gente quer que Deus faça do nosso jeito, no nosso termo, do nosso modo. E esse reino que nós recebemos em Cristo não é do nosso jeito, não é do nosso modo, não é do nosso tempo, irmãos. Agora eu vou te dar um conselho que Deus me dá todos os dias. Fica simples, que eu sou mais esperto do que você, mais inteligente do que você. Baixe a bola, bonitinha, que eu sei o que eu estou fazendo. Alguns de nós precisamos baixar a bola e confiar no que Deus está fazendo. Que a gente está muito e atrapalhando o que Deus quer fazer na nossa vida. Como diria o bom pastor João, não atrapalhe o que Deus está fazendo na sua vida. E às vezes quem está atrapalhando somos nós. Não é nem Satanás, a gente bota a culpa de Satanás. E eu nem sou advogada do diabo, deixando claro. Viu, irmãos? Mas é que tem coisas que é eu e você que estamos atrapalhando o que Deus quer fazer. Porque Ele não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dEle. Ele manda e a gente obedece. Ele manda e a gente obedece. Aí, irmãos, eu fico maravilhada porque o rapaz que vai entrar na história era um servo de Naamã. E eu olho para a fala desse rapaz e eu vejo nele a figura do Espírito Santo. Porque esse rapaz vai olhar para ele e vai dizer: eu vou ensinar, viu? Entre na história. Vai dizer para ele: meu Senhor, tem de misericórdia, meu Senhor. Tu não tem noção como tu tá feio, homem. Tá tão difícil. Olha, a gente seguiu o caminho todo. E a gente teve muita misericórdia. Mas o negócio, meu filho, tua carne tá caindo, homem. Se tu se olhar no rio, tu vai ver que a pele está caindo toda, que tu tá feio. Tu vai morrer, meu Senhor. Tu vai morrer, meu Senhor. Aí ele diz assim: meu Senhor, se o profeta não tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não faria? Ele te pediu uma coisa tão fácil e tão simples. Só faz. Só faz e você vai receber. Irmãos, a figura do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Se fosse uma coisa difícil, você não faria? Por que você não faz o simples? Oh, meu Deus. Tem crentes, irmãos, que quer coisas grandiosas e poderosas. Obedece o Senhor na simplicidade. E Ele vai te promover para coisas grandes e extraordinárias. Porque deixa eu te dizer, o dono do negócio não tem problema em promover ninguém. Agora Ele só vai promover eu e você quando a gente tiver estrutura suficiente. Porque alguns de nós, se formos promovidos antes do tempo, as promoções que vêm de Deus vão destruir a nossa vida. E você pode dizer: como assim? Mas não veio de Deus? Quando vem de Deus, precisa ser no tempo e no modo certo. Então, mesmo algo da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida, tem que ser no tempo e modo certo.
E modo e tempo certo está falando de termos estrutura por dentro. E a obediência vai te dar estrutura por dentro. Deixa eu te perguntar, irmãos, como você obedece? Como você age quando ninguém está vendo? Quando você está lá passando no shopping, que você vê um lixo no chão, você passa direto ou você pega e bota? Quando você está andando dentro do seu carro, na estrada, e você comeu alguma coisa, você joga na BR ou você dá um jeito para colocar no lugar? Coisas como essas, simples, está mostrando para o Senhor o meu caráter e o seu caráter. Porque é muito fácil obedecer quando tem plateia. Eu quero ver se a gente é obediente. Deus quer ver se a gente é obediente quando só Ele está vendo a nossa vida. É isso aí que diz para Deus se estamos prontos para grandes coisas. Porque Deus, irmãos, Ele nos galardoa pela nossa vida privada nele, quando ninguém está vendo. Amém? Oh, aleluia. E sabe, graças a Deus que a criatura obedeceu. Foi lá no Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. E quando ele levantou na 7ª vez, ele estava totalmente curado. Eu creio no meu coração que cada vez que ele mergulhava, o Senhor estava se apresentando a ele. Eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jireh. Me obedece, me obedece, me obedece, me obedece. Se rende, Naamã, se rende, se rende, se rende, se rende, se rende. E rendido, obediente, ele foi curado. Filhos obedientes vão entrar em grandes promoções. Sabe o que é interessante? Você recebeu a história? Então não faça, sabe, para o Senhor. Cara, biquinho. Por que não é assim? Por que não é assim? Não faz biquinho, irmão. Só obedece e segue a instrução. Porque Deus é mais inteligente do que eu e você. E Ele sabe o que nós precisamos. Não paralise o destino de Deus na sua vida. Porque nós estamos acostumados a Deus tem que fazer desse jeito. E usar essa pessoa. E abrir essa porta. Não, Deus tem que fazer do jeito dele. Deixa eu te dizer, cada um de nós temos uma história específica da parte de Deus. Quem disse que a receita que a pessoa que está do seu lado está provando, essa mesma receita vai funcionar na sua vida? Vai funcionar na minha vida e na sua vida os princípios da palavra. Mas o que Deus está fazendo na vida do outro, irmão, não necessariamente Ele vai fazer igual na nossa vida. Amém? Porque para cada um de nós, Ele tem uma história. Davi disse, me mostra, Senhor. O Senhor disse a Davi, eu te mostrarei, Davi, o caminho que você deve seguir. E debaixo das minhas vistas você será ensinado. Você será ensinado. Salmos 32, versículo 8. O Senhor quer te mostrar o caminho que Ele tem para você. E te ensinar. E a instrução é para nos amadurecer. Mas aqui a hora passa muito rápido, né? E eu gosto de pregar, então eu vou acelerar. A outra história que eu vou contar para você é bem simples. Todo mundo conhece essa. Essa aqui é mais conhecida, todo pregador já pregou ela, provavelmente. Lucas capítulo 5, a pesca extraordinária. Lembra dessa história? O texto vai dizer que Pedrão, que naquele momento ainda era Simão, o nome ainda não tinha sido mudado, estava pescando a noite inteira, trabalhou a noite inteira e não pescou absolutamente nada. Ao amanhecer do dia, Jesus estava ensinando na região. Ele chega para Simão e ele diz, Simão, deixa eu entrar no teu barco. E quando Jesus entra no barco dele, diz, olha, eu quero te dar uma ordem aqui. Pega as tuas redes, e eu estou parafraseando a história, lança as tuas redes em águas profundas. E Simão vai dizer, mestre, eu já trabalhei a noite inteira. Sabe, eu fiz toda a minha parte e eu não pesquei absolutamente nada. O que é que Simão está dizendo para Jesus? Ele está dizendo, Jesus, você é pregador, agora eu sou pescador. Você não sabe o que você está dizendo. Eu já trabalhei. Eu fiz a minha parte, mas eu não consegui absolutamente nada. Mas ali está alguém que pode mudar o dia. E quem pode mudar o dia tem o comando e a instrução certa. Amém? E Jesus chega e diz, rapaz, lança as tuas redes em águas profundas.
Lançar as redes em água profunda, irmão, a gente não pode criar doutrina, mas nós podemos dizer que está falando para mim, para você e para um lugar de uma confiança mais profunda no Senhor, obedecendo o que Ele está falando, prestando atenção à sua instrução. E Simão, no final, ele diz: olha, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E você sabe o final da história. Agora eu fico pensando que naquele momento a cabeça dele deve ter dito: rapaz, tu vai de novo fazer isso. Já passasse a noite toda trabalhando, fizesse o teu melhor, ligasse para todas as pessoas, já fosse para a igreja, já dizimou, já ofertou, já fez rema, já fez escola de ministro. Tu vai obedecer, rapaz, já fizesse tudo que podia. Irmão, faz, obedece quem está mandando. Fica simples e obedece, meu filho. E sabe, ele lançou as redes em águas, e você sabe o que aconteceu. Uma pesca extraordinária. Era tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te dizer uma coisa. Desde a criação, eu vou pegar você aqui. Desde a criação, o Senhor já tinha determinado que a criação ia servir o homem. A criação ia dar suprimento ao homem. O peixe ia correr até a rede de Simão. O peixe, em algum lugar ele estava e ele ia correr em direção a Simão. Mas para Simão provar do resultado daquela lei de provisão, ele precisava obedecer. Quando ele obedeceu, a lei de provisão começou a alcançar a vida dele. Quando ele obedeceu, a lei da multiplicação começou a alcançar a vida dele. Quando você obedece, você vai ser promovido. Portas vão se abrir. Se rende à palavra, se rende à tua liderança local. Siga o exemplo de Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que ele deixou o exemplo para que possamos seguir os seus passos. 2 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. O apóstolo Paulo fala: seja meu imitador como eu sou de Cristo Jesus. João fala: assim como Jesus é, somos nós nesse mundo. Sabe quem era Jesus? Um filho obediente, até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo fala que nós devemos ter a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, que assumiu a forma de servo, a atitude de servo, e que foi obediente até o fim. Foi obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo está enfatizando morte de cruz, porque morte de cruz significa humilhação. E mesmo naquele lugar, ele foi obediente. Porque quem está decidido a obedecer não está preocupado com a maneira que vai ser tratado. Está preocupado em unicamente agradar aquele que o enviou. Viver a essência é um lugar onde não é mais a minha vida. É eu vivendo para Ele. Não é mais o que eu quero, do meu jeito, do meu modo. É Ele. Você e eu fomos comprados com alto preço para vivermos para Ele. Para Ele. Para Ele, para Ele. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para a justiça. Mortos para o pecado e vivos para Ele. Mortos para o pecado e vivos para Ele. Estamos vivos para Ele, irmãos. Não é possível viver essa nova vida em Cristo do meu jeito, do meu modo, da minha forma. Não, é do jeito dEle, no tempo dEle, no modo dEle. Eu queria que só a liderança dos adolescentes viesse aqui, por favor. E quando eles estão vindo, eu estou encerrando. Existem coisas na sua vida, promessas, que Deus tem falado com você. A liderança, não só vocês, os outros líderes. Isso, pode sinalizar para eles. Enquanto eles estão vindo, eu quero falar algo para vocês, para a igreja. Existem coisas, irmãos, que Deus tem profetizado sobre esse lugar. Que Deus tem profetizado sobre sua vida. E talvez os anos estão passando, escute o que eu estou falando, porque Deus está falando com você. Vira para mim, liderança. Escuta o que Deus está falando, que Ele está falando com você. Existem coisas que muitos profetas têm passado por aqui e têm profetizado sobre essa igreja. E têm profetizado sobre a tua vida. E Deus, Ele quer abrir as portas para você ser promovido. E Ele quer te colocar de maneira estratégica para que você cumpra o que Ele tem para a sua vida. Mas é necessário que você decida obedecer. E algumas pessoas aqui, as coisas na sua vida estão paralisadas,
porque você tem sido desobediente ao Senhor. E existem tempestades que estão na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, por conta da tua desobediência. Mas em amor, eu quero te dizer, se arrepende, irmãos. Ajusta, recalcula a rota e entra no lugar da obediência. Decide obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor, eu sei o que eu estou dizendo, o que eu estou pregando. Eu poderia pregar a noite inteira, porque o tempo já esgotou. Mas eu sei o que eu estou dizendo. No dia da pressão, no dia que você está sendo arrochado, não é tão fácil obedecer a Deus. Mas você tem a graça. A graça. E se você ouvir o Espírito Santo, ele vai dizer, dá o primeiro passo que eu te ajudo. E se você me obedecer, meu filho, eu vou fazer na sua vida coisas extraordinárias. E você vai ter uma pesca extraordinária, de portas abertas, de suprimento, de rompimento. Vai ser muito melhor do que o que você pensou e calculou, porque eu sou especialista em recriação, restauração e restituição. Mas me obedece, me obedece, me obedece, me obedece. Você não está atrasado e eu posso restituir o tempo perdido da sua vida, se você decidir me obedecer. Ande em obediência e a minha bênção está sobre a sua vida. Eu vou repetir a frase do departamento infantil. A obediência traz bênção. E a desobediência traz maldição. A obediência traz bênção. Eu quero que você diga comigo. A obediência traz bênção. E a desobediência traz maldição. Então eu escolho obedecer. Amém? Como já diria o pastor Bud, citando Isaías capítulo 1, versículo 19. Se você quiser, você vai comer o melhor desta terra. Mas você precisa obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor e você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Mas eu quero orar por vocês. Queria que viesse alguém aqui da equipe de música, dedilhar algum instrumento. Se não um dos meninos, alguém da igreja local. Se puder dedilhar aqui alguma coisa, é isso. Levanta as mãos de vocês, fecha os olhos. Eu queria que você estendesse suas mãos para essa equipe. Começa a orar em línguas. Que chegou um novo tempo nesse departamento. Chegou um novo tempo no departamento de jovens e de adolescentes do Verbo da Vida Distrito. Chegou um tempo de aumento. Aumento de adolescentes nessa casa. Aumento de jovens nessa casa. Uma igreja alcançando muitos jovens e muitos adolescentes nessa cidade, nesse estado e nas nações. Oh, sabe, desde de onde está essa palavra no meu coração? Eu quero que vocês olhem para mim. Chegou um novo tempo. É tempo de vocês pegarem a palavra que Deus tem falado ao coração de vocês. Não serem intimidados pelo diabo nem pelo natural. Porque essa igreja é uma igreja de grandes coisas. E essa não é uma igreja de um pequeno departamento de adolescentes. Essa é uma igreja de um grande departamento de adolescentes. Adolescentes de milhares, 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 centenas, 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 centenas. Chegou o tempo de vocês andarem no espírito criativo. Existem ideias que não foram executadas, que Deus tem para a vida de vocês. Estratégias para pregar o evangelho em escolas, faculdades, na redondeza. Coisas, sabe, que vão alcançar muitos adolescentes. Esse é o tempo de vocês. Então eu vou perguntar a vocês, por que vocês estão sendo tímidos? Eu percebo no meu coração, pastor, como se o diabo quisesse levantar uma timidez. Alarga a tenda, alarga a visão, alarga a visão, alarga a visão, que esse Deus não é pequeno não, esse Deus é grande. E obedecendo a palavra, Ele vai abrir portas para vocês entrarem. Levantem as mãos de vocês. Eu quero impor as minhas mãos sobre vocês. Eu quero que vocês comecem a orar em outras línguas, puxando da unção. Igreja, estende as mãos para eles. Orem em outras línguas. Vamos aumentar o nível aqui nesse lugar. Rombra brama cedere camara dobra brama cedere brabassa. Romba babra sendere brabama na decotse. Drema mama sore core cambrabasse.
Fabiana e Lenine viesse aqui, rapidinho. Ô, brabamababa, eu quero que Eric, vem cá, Eric, com Danila. Pode? Exalta o Senhor, irmão. Eu estou terminando. Sabe, eu sou obediente. Então exalta o Senhor. Ô, brababa.
Oi. Oi, oi. O diabo quis atrapalhar esse culto. Mas vai não, imundo dos infernos. Tá debaixo dos meus pés. Ei, irmão, não é pra você terminar esse culto com enterro não, viu? Levante suas mãos, exalte o Senhor, porque Ele está promovendo você. Isso não é um velório não. Ele está promovendo você, promovendo você, promovendo você. Exalte o Senhor. Bora, gente. Eu quero todos os adolescentes lá na frente, exaltando o Senhor. Bora, bora, a gente vai terminar aí com vocês. Vai, gente, é a vez de vocês. Eu não vou orar por vocês não, viu? Vocês vão adorar o Senhor. Todos os adolescentes, vem aqui na frente, todos. Eu não vou orar por vocês não. Vocês só vão exaltar o Senhor. Cadê? Por que vocês estão tímidos? Cadê? Os jovens dessa igreja. Só fecha o olho e adora o Senhor. Obrigado, Pai. Adoro o Senhor, só isso. Obrigado por essa noite. Só adoro o Senhor, gente. Continua. Obrigado. Levante sua voz. Adoro o Senhor. Obrigado. Obrigado. Exalte o Senhor. Vão, adolescentes. Dá exemplo para a igreja. Esse tempo é de vocês. Feche os olhos. Levanta a mão de vocês. Vocês estão tímidos demais. Levanta a mão. Feche os olhos. Bora, gente. Bora. Obrigado, Pai, porque eles não vão se perder. Eles não vão se perder. Mas vão viver o teu plano para a vida deles. Obrigado pelos nossos adolescentes. Obrigado, Pai. Obrigado por essa noite. Aumenta a voz, ministra. Yes, aumenta. Obrigado. Quem é que vai encerrar o curso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês dos adolescentes. Eu vou chamar o dirigente. Vocês não são tímidos. Vocês não são tímidos. Vira para a igreja agora. Vocês não são a igreja de amanhã. Vocês são a igreja de hoje. Vocês não são a igreja de amanhã. Vocês são a igreja de hoje. E sabe, os pregadores, os próximos pregadores são vocês. Os próximos advogados são vocês. Os próximos engenheiros são vocês. Os próximos médicos são vocês. Então não sejam tímidos. Sejam ousados, intrépidos e corajosos. Amém? Amo vocês, coração. Vai, pastor. Pode sentar, gente.